lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e saiu o remédio contra toda ferida. Jesus, tua presença é o tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro, não quero Boa noite, Douglas. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Tony. Boa noite, Tony, Gabi, Douglas. Graças e paz aí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É o Ralph? Parece, né? Mas se não for mesmo assim, graças e paz, Ralph. Amém, Senhor. É Adilson. Adilson. Eu pensei. Adilson de Paula. Graças e paz, Adilson. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, do seu filho. Saudades de vocês. Da Zilde. Manda um beijinho lá pra mamãe, tá? Para quem não conhece, o Adilson é conhecido nosso, tem mais de 20 anos. Pelo menos mais de 20 anos, né? Meu, já acho que já é uns 40. 40, né? E é um homem tremendamente usado por Deus. Amém. Na voz, né? Ele já é da Filadélfia, né? A nossa é cristã Filadélfia e a dele é Filadélfia. Amém. Ali no Jardim Botânico, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Robson, graça e paz, Robson. Eu não sei se é o Robson ou se é o Yara, né? Mas eu sei que é Isabelle e Azaf. Isso aí eu sei. Amém. Porque Deus abençoe a vida de vocês. A foto tá deles dois, né? Então. Mas amém. Amém, meu irmão? Graça e paz, irmão Antônio. Graça e paz, irmã Lourdes. Glória a Deus. A paz, Gisele, que Deus abençoe você, filha. Graça e paz, Gisele. Tudo de bom. Gisele, ela já me conhece mais ou menos 20 anos. 20 anos. Eu tenho quase a idade dela, né? Mais ou menos, né? Tô brincando, gente, tô brincando. Ela tem a idade da Gabi, é colega da Gabi. Gisele, nós conhecemos ela pequenininha, devia ter o quê? Então,
a idade da Isabela, o tamanho da Isabela é quase? Ela tinha 6 anos, 8 anos. É, mais ou menos isso aí. Como no casamento da Gisele, casamento abençoado por Deus. Amém. Foi uma Muito benção, bom. foi uma benção. Deus abençoe. Para dar início a esse culto, né? O nosso culto aqui da família, né? O culto de quarta-feira. Vamos começar com a nossa oração. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, estar nesse momento, Pai querido, tocando em cada vida, Senhor Jesus, para estar Te cultuando agora, Pai querido. Pai querido, esse momento, Pai querido, que nós tiramos, Pai querido, para Te cultuar. Pai querido, que nós tiramos esse momento, Pai querido, para poder nos fortalecer, Pai. Pai, toma cada filho Teu nas Tuas mãos, cada família representada, Senhor Jesus. Abençoa, guarda, livra de todo mal, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor se faz presente. Quando eu clamo o Teu nome, eu sinto a Tua presença. Meu Deus. Quando eu clamo o Teu nome, Senhor Jesus, eu não me sinto mais só. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigada por o Senhor me aceitar e aceitar meus irmãos que clamam a Ti também, Senhor Jesus. Muito obrigado por o Senhor faz diferente, Pai querido, nas nossas vidas. Venha abençoar, Pai querido, essa palavra. Pai querido, venha, Pai querido, falar conosco, Pai querido. Sei, Pai querido, que o Senhor possa estar usando, Pai querido. Que possa, Pai querido, estar ali, Pai, transformando. E é que a gente possa ouvir, meu Deus, Pai querido. Sentir a Sua presença, Pai. Nos alimentarmos, Senhor Jesus. Porque precisamos muito de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graças paz, né? Graças paz, Monique, Tamires, né? Os irmãos que puderem. A né? paz, sei que vovó. pode, sei que pode. Né? Eu quero que me ajude a reconstruir os muros, né? Sei que os irmãos podem. E como podemos iniciar reconstruindo os muros? Compartilhando. E vocês vão entender que compartilhando nós podemos reconstruir esses muros. É verdade. Amém? Porque a gente fala assim, vamos compartilhar. Hoje mesmo eu pedi, né, para poder vocês estarem compartilhando. Amigos nossos, lá de Belford Roxo, compartilhando, né? Amigos longe, como a Gisele também compartilha, abre sala de vídeo, né? Porque almas precisam ouvir da palavra. Pessoas que estão sedentas do seu amor, Pai, precisam ouvir da palavra. Não guarda só para si. Dê chance aos seus amigos também de estar assistindo essa palavra. Amém? Amém? Eu queria estar dividindo com vocês uma palavra que se encontra no livro de Neemias. Neemias 1. Neemias 1. Amém? Vou aguardar um minutinho. A paz, Giovanni, que Deus abençoe sua vida. Irmã Eliane, Nicolas, André. Muito obrigada. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Neemias 1. Vou aguardar um minutinho, até para os irmãos se encontrarem. Neemias 1. Amém? Leiamos Neemias 1, versículo 2, que diz assim: que veio a Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. 3. E disseram-me o restante, que não foram levados para o cativeiro,
lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus do céu. 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai. 7. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. 9. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando nessa palavra, na parte da tarde, né? E me veio algo dentro dessa palavra que eu vou ter o prazer de dividir com os irmãos, né? Vou ter o prazer de estar compartilhando com os irmãos, e me chamou muita atenção. Eu quero falar algo, até mesmo que eu anotei, em relação a essa passagem. É uma passagem muito conhecida, acredito que muitas pessoas já pregaram, de repente até alguns irmãos que se encontram até mesmo ouvindo essa mensagem no momento, já pregaram sobre essa passagem. Mas eu quero falar algo que me chamou muita atenção no momento, nesse período a qual nós estamos vivendo, né? É um período difícil, e se nós analisarmos, tá bem, Neemias, quando ele soube de tudo que estava acontecendo em Jerusalém, a primeira coisa que ardeu no coração dele foi clamar a Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Porque quando chega até Neemias, todo o problema que estava acontecendo em Jerusalém, uma das coisas que Neemias, no mínimo, entristeceu o coração de Neemias, em ver a cidade a qual Deus havia escolhido totalmente destruída, seus muros. Porque nós sabemos que o muro, quando Neemias fala sobre a cidade de Jerusalém, o muro era algo que edificava, que guardava o povo ali, evitava com que até os inimigos viessem e tomassem a cidade assim, do momento assim, sem ele estar esperando. Na realidade, Jerusalém se encontrava fragilizada, Jerusalém se encontrava, de certa parte, fraca, porque qualquer inimigo que chegasse ali poderia realmente destruir totalmente Jerusalém. Uma das coisas que aconteceu naquele período, algumas pessoas que eram sábias havia sido levado para o cativeiro, e outras a qual eles não consideravam tão importante, eles haviam deixado em Jerusalém. E Neemias se encontrava numa situação confortável. Fala para o seu irmão que estiver do seu lado, ou até mesmo se você estiver sozinho, cultuando essa live,
né? Porque hoje eu costumo dizer que nós não chamamos ninguém para assistir a live. Nós chamamos as pessoas para cultuar a live junto conosco. Amém. Então, se você está cultuando, se você estiver alguém do seu lado, ou se você estiver sozinho, fala comigo assim, ó. Reconstrução. Reconstrução. Agora entenda um negócio. Quando nós falamos em reconstrução, nós temos que entender que reconstrução é algo que se encontrava pronto. É algo que já estava feito. Quando Neemias pensa em reconstruir, tornar-se o muro de novo da forma com que se encontrava há um período atrás, ele começa até mesmo a trabalhar a mente dele de como ele iria fazer tudo aquilo. Neemias sabia que para reconstruir ele ia ter uma certa resistência, porque muitas vezes é melhor as coisas abertas, é melhor as coisas, os muros totalmente estourados, do que ter o muro realmente fechado e ter só uma entrada e uma saída. Ele sabia que ia encontrar resistência dentro disso tudo, mas não foi por causa disso que ele não pensou, não foi por causa disso que ele não orou a Deus para botar os planos em prática. Eu já venho falando em algumas pregações que algumas pessoas, com esse período que a qual nós se encontramos até mesmo dentro de casa, algumas pessoas abriram o muro e outras estão fechando os muros. Não entendi, pastor. Algumas pessoas estão se afastando da presença do Senhor e outras estão voltando para a presença do Senhor. Eu entendo que muitas vezes a crise nos leva a se aproximar de Deus ou então se afastar de Deus. Eu entendo tudo isso. Nós podemos entender que a cidade se encontrava fragilizada, fraca, uma cidade que os inimigos haviam mesmo invadido, tomado. E se nós lermos toda a história, a palavra de Deus fala que o sacerdote trazia a palavra de Deus para o povo chorava, o povo se aquebrantava, mas o povo não guardava a palavra de Deus nos seus corações. Eu quero trazer algo para você, porque é algo que a qual eu já vinha percebendo durante esse período. Através de toda essa situação, realmente, algumas pessoas, conhecido meu, amigo meus, normalmente o que eles vêm trazer para nós é que muitas vezes já não sente mais prazer de estar na casa do Senhor. Já não sente mais a vontade de estar cultuando e louvando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E isso me chamou demais a atenção. Eu não sei se até mesmo na nossa igreja encontra pessoas dessa forma. Até porque nós não temos o contato hoje muito próximo, até mesmo para estar sabendo. E as pessoas muitas vezes, quando se encontram numa situação dessa, muitas vezes não querem nem comentar sobre esse assunto. Mas eu quero falar algo para você. Repita comigo. Hoje é dia de reconstrução. É dia de reconstrução Dos muros. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Entendeu? Entendeu? Eu entendi. Eu entendi também. Amém? Amém. E algo que eu quero aprofundar um pouco mais com os irmãos. Quando Neemias toma a decisão de reconstruir o muro, ele sabe que dificuldade irá encontrar. Algo que me chamou a atenção dentro dessa situação, pessoas que estavam com os muros construídos, hoje, com todo esse problema, os muros estão quebrados. Hoje, os muros têm muitas brechas.
E hoje eu quero trazer algo para você. É dia de reconstruir os seus muros. Qual é a área da sua vida que se encontra hoje abalada ou destruída? Qual o muro da sua vida que hoje se encontra destruído? Qual o muro da sua vida hoje que se encontra com brechas? Hoje é dia de tamparmos as brechas. Amém. Eu quero trazer uma palavra profética para vocês. Mesmo que os muros da sua vida, tanto financeira, quanto de saúde, quanto espiritual, Deus manda te dizer hoje, neste momento, que hoje é dia de reconstruir os muros que foram quebrados, os muros que foram destruídos. Glória a Deus. E algo que Neemias tomou como iniciativa foi reconstruir os muros aonde se encontrava mais vulnerável. E qual é os muros da sua vida que hoje se encontra mais vulnerável? Eu quero falar algo para você entender hoje, na noite desse dia. Ei, a palavra de Deus nos mostra que Neemias fala até mesmo em relação a Sambalat e Tobias. Ele fala assim, olha, porque eles eram judeus. E eles chamam até mesmo esses homens de fraco. Ele chama assim, ó, ei, até quando esses fracos irão interferir nas suas vidas? Eu fico imaginando aquele povo a qual se encontrava naquela situação, né? Que estava por detrás do muro. E quando ouvia esses homens fracos, Sambalat e Tobias, falando, eu fico imaginando o que eles deveriam ficar pensando. De certa parte já estavam com a vida, de certa parte, destruída. Não havia mais prazer em estar em Jerusalém. Eles já não tinham, de repente, mais vontade de estar em Jerusalém. Porque Jerusalém havia sido invadido. Algumas pessoas tinham sido levadas cativo. Então a alegria na alma não existia mais. Eu quero dizer para você que de repente quando você entrou nesse momento, até mesmo que a qual nós se encontramos refugiados, que se encontramos dentro do seu lar, de repente existia uma alegria tremenda na sua alma, uma alegria tremenda no seu coração, e ao passar dos dias, você foi enfraquecendo, os muros foram se rompendo, os muros foram caindo, e você começou a se sentir fraco. Eu quero falar algo para você. Você não é fraco. Deus manda te dizer que você não é fraco. Mas pastor, eu já não sinto mais vontade de até mesmo de estar, até mesmo assistindo uma live, ou até mesmo voltar para a igreja, quando os cultos voltar. Ei, eu quero falar para você, você não é fraco. Eu quero falar algo para você de novo, você não é fraco. Imagine se aqueles homens não ouvissem uma palavra de incentivo, uma palavra que Deus até mesmo tomasse Neemias para trazer para eles. Até hoje aqueles muros estariam derribados. Até hoje aqueles muros estariam no chão. Hoje, eu como profeta de Deus, eu quero trazer para você. Ei, os seus muros podem estar derrubados. Você pode até mesmo estar se sentindo desanimado, como o povo de Deus naquela época estava se sentindo. Mas eu quero falar algo para você. Você não é fraco. A palavra de Deus nos mostra que quando eles começaram a reconstruir esses muros, vinha várias palavras, até mesmo contrárias, para poder fazer com que ele venha desanimar. Mas algo que me chamou a atenção dentro disso aí, quando Neemias chama algumas pessoas até mesmo para ajudar a reconstrução do muro, Neemias fala assim, olha, na passagem, Neemias fala assim mesmo, Deus falou comigo. Deus falou com Neemias perto de todo mundo, mas ninguém soube e ninguém ouviu.
Eu quero falar para você agora nesse momento. De repente Deus está falando contigo neste momento. Ninguém está ouvindo. Mas você sabe aonde que está a sua área fraca, fragilizada, derrubada. Mas eu quero dizer para você, pode ninguém saber, mas Deus sabe. E Deus quer te ajudar a reconstruir os muros da sua vida que a qual estão abalados, os muros da sua vida que a qual foram derribados, os muros da sua vida que a qual você já não sente mais prazer. Deus quer reconstruir. Amém. Deus quer refazer de novo. Saiba você um negócio. É em momento de reconstrução. Não é momento de criação. Não entendi, pastor? Olha, momento de reconstrução é uma coisa. Momento de criação é outra. Hoje Deus quer reconstruir. Após Deus reconstruir, aí você pensa em construir. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você estar com os muros caídos, como é que você vai construir outros muros? Então reconstrói os muros que estão caídos para você começar a construir muros novos. Entenda você, saiba o propósito de Deus. Porque se você não agir dessa forma, você perde o foco. Se você não agir dessa forma, você não tem foco. E eu trago uma palavra para você na noite deste dia. Tenha foco na sua vida, em tudo que você for fazer, tanto de forma humana quanto de forma espiritual. Tenha foco em sua vida. Amém. Eu quero trazer algo para você. O que acontece muitas vezes na vida cristã, as pessoas muitas vezes começam muito bem uma obra, começa até de repente fogo puro, sente a presença de Deus tremendamente. As coisas muitas vezes começam a melhorar. Aí o que ele faz? Em vez dele dar seguimento à obra de Deus, em vez dele dar seguimento aos propósitos de Deus, vou usar um termo até popular, ele dá no pé. Ei, Deus quer que você comece e termine a obra que a qual Ele colocou nas suas mãos. Se é para reconstruir, reconstrua. Se é para construir, construa. Mas termine a obra que Deus tem botado na sua mão. Vai até o final. Deus não se agrada naquele que a qual para aquilo que a qual Ele determinou para fazer. A palavra de Deus fala que quem colocou a mão no arado jamais pode olhar para trás. Muitas vezes as pessoas não entendem o significado dessa palavra. Arado é aquilo, é usado muitas vezes com animal para poder escavar a terra e tem que ser cortado em linha reta. Agora imagine a pessoa que a qual está cortando a terra em linha reta e olhando para frente, olhando numa direção só. De repente ele olha para trás. Quando ele olha para trás, aquela linha que está sendo cortada do arado automaticamente vai fazer curva. Eu quero dizer algo para você. Deus não quer curva na obra que a qual Ele colocou na sua mão. Amém. Se os muros estão quebrados, reconstrua os muros. Ei, fortifique a sua vida espiritual. Ei, está sentindo-se fraco? Leia mais a Bíblia. Busque mais a palavra de Deus. Deus quer intimidade. Eu falei para você que Deus falou com Neemias. Neemias estava no meio de várias pessoas e ninguém soube que Deus falou com Neemias. Mas sabe o que isso quer dizer? Intimidade. Intimidade com Deus. Deus fala a hora que Ele quer e no momento que Ele quer. De repente tem várias pessoas ao seu lado nesse momento. E Deus está falando para você. E só você sabe que Deus está falando para você. Sabe por quê? Porque Deus quer intimidade sua com Ele. Deus quer que você volte a ser aquilo que você era antes. Uma pessoa avivada. Deus não quer que você pare. Mas pastor, não estou aguentando. Mas será que se você se afastar da presença de Deus, você vai aguentar? Você não está vendo as coisas acontecendo todos os dias? Cada dia é algo diferente. Cada dia é um acontecimento novo. Primeiro veio essa pandemia. Depois veio até mesmo os gafanhotos, que já estavam entrando também até aqui no Brasil. Agora, nós sabemos que de ontem para hoje, passou até mesmo um vento muito forte no sul. Aqui no Rio de Janeiro, parte desse vento foi atingido.
Ei, outra coisa nova. Estão falando que está para vir até mesmo em relação a outro vírus, em relação até mesmo os animais, os porcos. Será que você não está vendo que Deus está voltando? E você quer continuar com seus muros destruídos? Será que você não consegue ver isso? Será que você não consegue que o final dos tempos estão próximos? Será que você não consegue entender que hoje é dia de você se firmar mais na presença de Deus? Ei, os dias maus estão chegando e batendo em nossas portas. Se nós não tivermos firme na presença do Senhor, meu irmão, vamos virar pó e cinza. Eu quero trazer algo para você. Se Neemias não tomasse até mesmo a providência de reconstruir os muros, imagine como Neemias também iria ficar. E ainda vou falar algo mais ainda. Neemias se encontrava numa condição cômoda. Nós, antes desse problema, nós se encontrávamos em uma posição cômoda. Nós tínhamos até mesmo o privilégio, ou tínhamos até mesmo, podíamos até mesmo cultuar ir na casa do Senhor. Mas após todo esse problema, o nosso privilégio foi cortado. Sabe o que eu entendo com isso aí? Muitas vezes Deus nos tira algo para que nós venhamos se aproximar mais da presença de Deus. Eu quero falar algo para você. Deus não é cruel, mas Deus sente ciúme. De repente Deus estava sentindo ciúme de nós. Deus queria que nós estivéssemos mais próximos a Ele. Da mesma forma que Neemias reconstruiu os muros, hoje Deus te convida para reconstruir os muros na sua casa, os muros na sua família, os muros da sua saúde, os muros do seu emprego, os muros da sua vida espiritual. Glória a Deus. Deus te chama para essa missão de hoje. Eu falei para vocês que nós vamos retornar, mas não devemos retornar da mesma forma que nós saímos. Tem que haver mudança. Deus quer mais intimidade contigo e comigo. Amém. Entenda isso. Deus quer intimidade contigo e comigo. Glória a Deus. Eu não sei para quem eu estou falando, mas Deus sabe para quem essa palavra está sendo dirigida. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas nesse momento. Eu sei que Deus está agindo de forma sobrenatural. Ei, faça a sua parte, que Deus irá fazer a dele. Ei, é momento de nós tomarmos decisões. É momento de nós fazermos aquilo que Deus já determinou para nós fazer. Vamos sairmos da mesmice, da posição cômoda. Chega disso. Chega disso. Eu estou trazendo algo que a qual Deus trouxe no meu coração. Neemias poderia muito bem estar na posição cômoda, estava tendo uma vida boa, uma vida próspera. Ele poderia muito bem não querer meter a mão na obra de Deus. Ele poderia muito bem, tipo assim, eu não quero se meter nessa situação. Mas será que era isso que Deus queria para Neemias? Será que é isso que Deus está querendo para a sua vida? Posição cômoda? Ou Deus quer botar você realmente para trabalhar na obra dele? Chega! Ei, chega! 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 O Espírito de Deus nos fala hoje: chega! É hora de reconstruirmos os muros. É hora de mudarmos muitas coisas que muitas vezes está errada. É hora de fecharmos as brechas na nossa vida. Ei, quer algo de Deus? Faça a sua parte, que Deus irá fazer a dele. Neemias entendeu dessa forma. Neemias procurou fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Hoje Deus quer que você reconstrua os muros, que você tampe os buracos que a qual se encontra na sua vida, de forma humana e de forma espiritual. Chega de legalidade. O Espírito de Deus nos manda, chega e nos manda a falar, chega de legalidade. Chega. Chega. Está na hora de nós até mesmo amadurecermos, sermos mais maduros. Deus quer trabalhar na minha vida de forma sobrenatural, Deus quer trabalhar na sua vida de forma sobrenatural, mas é momento de fecharmos os muros. Chega. Deus quer intimidade. Deus quer falar comigo. Deus quer falar contigo. E eu tenho certeza que Deus está falando.
Deus está falando comigo. E eu tenho certeza que Deus está falando contigo. Ei, tem que haver mudança. Tem que haver mudança. O fim está próximo. Neemias entendeu dessa forma. E quando Neemias entende dessa forma, o muro é reconstruído. Sabe o que isso quer dizer? Todas as brechas por onde o inimigo das nossas almas iria destruir o povo de Deus foram fechadas. Hoje é noite de tamparmos todas as brechas por onde o inimigo das nossas almas quer entrar para destruir famílias, onde o inimigo das nossas almas quer entrar para destruir vidas espirituais, onde o inimigo das nossas almas quer entrar para destruir saúdes. Hoje é o momento. Ei, quer ser abençoado por Deus? Feche as brechas que a qual muitas vezes você mesmo abriu. Tome essa palavra no seu coração. Entenda que Deus está falando contigo, da mesma forma que Deus está falando comigo. Momento de fechar as brechas. Deus quer intimidade contigo. Deus quer intimidade comigo. Deus quer falar comigo e Deus quer falar contigo. Receba essa palavra no seu coração. Saiba que Deus hoje quer fechar as brechas. Deus tem muito para nos dar. Deus tem muito para fazer. O sobrenatural de Deus, nesses dias que a qual estamos vivendo, é muito grande. Deus quer intimidade. Deus quer que você volte até mesmo falar em línguas estranhas com Ele. Deus quer que você volte ter aquele contato com Ele. Deus quer te dar dons de visões. Deus quer te dar dom de revelação. Deus quer trabalhar na sua vida. Ei, feche as brechas. Feche as brechas. Reconstrua os muros. Sabe por quê? Se você quer ter alegria, tenha alegria com Deus. Tenha alegria com Jesus. Que eu sei que Ele está falando tremendamente, fortemente no seu coração. Ainda vou falar mais. O Espírito Santo de Deus falou agora comigo nesse momento que tem pessoas que estão ouvindo e está sendo aquebrantada, pessoas que estão chorando, porque o Espírito Santo de Deus está tocando profundamente nesse momento no coração de cada um que está ouvindo essa palavra. Amém. No coração de cada um que vai ouvir essa palavra. Momento de fechar as brechas. O céu foi feito para mim e para você. Deus quer nos levar para o céu. Amém. Receba essa palavra e continue fechando as brechas. No momento agora, vou botar um louvor e peço que os irmãos fiquem em espírito de oração. Aqueles que já tem um tempo até mesmo que não fala, até mesmo com Deus, que não tem mais intimidade com Deus, que não fala mais em mistério com Deus, aqueles que de repente foi batizado com o Espírito Santo e perdeu essa intimidade. No momento desse louvor, fique em espírito de oração, que o Espírito Santo irá falar tremendamente no seu coração, da forma que está falando no meu. Amém? Entrei no quarto, fechei a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo o seu lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Aleluias! Oh Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia!
Meu Deus, aleluia. presença é o meu Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Meu Deus, só a tua presença. Oh Deus, só a tua presença, Pai. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, meu Deus, aleluia. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, glória a Deus. Não se detenha se as lágrimas rolarem, se a batida do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus é uma presença, é o mais. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Meu Deus, glória a Deus, aleluia! Oh Deus, cuida de nós, Pai. Que presença é essa? É a presença que mexe, confronta com tudo dentro da gente, que causa arrepio da alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Oh Deus, aleluia. Eu quero Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos e só não quero perder tua presença, tua presença. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Oh Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Meu Deus, aleluia! Oh Deus, aleluia! Tua presença nos basta, Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Oh Deus, aleluia. Pai querido, estamos aqui, Pai. Meu Deus, aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, guarde essa palavra na tábua do coração de vocês, né? Que venha perder tudo, mas nunca venha perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus é algo muito precioso. Podemos perder tudo, mas menos a presença de Deus. Então não deixe seus muros abertos. Que com seus muros abertos, com certeza você perde a presença de Deus. Mas com seus muros fechados, a presença de Deus vai estar constantemente na vida de vocês e na minha vida também. Amém? Vamos orarmos? Oremos então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Porque, Deus, nós temos a consciência, Deus, que não queremos perder a Tua presença, Deus. Deus, que cada brecha, Deus, que a qual foi aberta, Deus, que venha a ser fechado nesta semana, Deus, que o Senhor manifestar, Pai, venha de forma sobrenatural nas nossas vidas, Deus, e que nós venhamos sentir cada vez mais a Tua presença. Pai amado, Pai querido, renove, Deus, a Tua presença em nossas vidas. Pai, eu te peço, Deus, um restante de semana abençoado na Sua presença. Eu te peço vitória para o Seu povo, Deus, e que Sua presença, Pai, de forma alguma, venha se afastar de nós. Pai, em nome de Jesus, dê uma noite de sono tranquilo. Pai, continue nos guardando, nos protegendo e livrando de todo mal. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam
Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Agradecemos todos que conosco cultuaram a Deus, né? Buscando a presença dele em nossa vida, amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, né? Que chegaram aí até depois. A nossa irmã Aline, o nosso irmão Ivanilson, né? Parente mais íntimo é o Nego, né? Que Deus aí abençoe a todos. O irmão Diogo, né? Que a gente até quer cumprimentar todos, né? Mas Deus sabe, de coração, que nós sentimos a presença de cada filho que se dispuseram de estar aqui na presença do Senhor. O restinho de semana abençoada para vocês e até domingo. Amém.